certo medicamento líquido indicado no tratamento de enxaqueca contém 60 gramas de um componente ativo A, dissolvido num determinado volume de solvente, constituindo 300 ml de solução. Muito bem, 60 gramas do componente ativo, dissolvido num certo solvente, constituindo 300 ml de solução, que é o tal do remédio para enxaqueca. Muito bem, onde é que estamos? Após análise e o exame laboratorial de um paciente, o médico prescreve o uso de 3 gramas do componente ativo A por dia, dividido em 3 doses, ou seja, de 8 em 8 horas. Sabendo que o componente ativo A é um sal disódico orgânico de massa molar 160 gramas por mol, em relação ao medicamento receitado e ao seu uso, avalie qual determine, para cumprir a determinação médica, o volume do medicamento que deve ser ingerido pelo paciente a cada 8 horas. Entendeu? Então, o problema um pouco longo diz o seguinte: o remédio tem 60 gramas num volume de 300 ml, o componente ativo e o volume da solução. Posso daí, claro, tirar a concentração. Qual é a concentração do meu remédio? Tranquilo, eu tenho aqui o soluto, tenho aqui o solvente. A prescrição do médico é 3 gramas por dia, em 3 doses. A pergunta final: quanto em cada dose? Meu querido, ponha na sua cabeça o essencial. Qual é o essencial que nós estamos sempre perseguindo? O essencial é saber de que nós estamos tratando. Estamos tratando de soluções, nas quais o básico é o que é concentração. Soluto sobre solução. Observa que neste problema, com a informação do soluto e a informação da solução, eu posso tirar a concentração. Tenho também mais uma coisa definida. Qual é a prescrição diária? A prescrição diária é 3 gramas do remédio por dia. Então, a perguntinha: quanto em cada dose? Observamos que, novamente, é uma questão de volume da solução. O volume indo para lá e concentração vindo para cá, tu vai pegar o número que tu precisa tomar diariamente, dividido pela concentração do remédio para enxaqueca. Então, vamos começar determinando a concentração com essas informações. Se eu tenho 60 gramas do componente ativo, que eu vou chamar de A, em 300 mililitros, do tal remédio, com, naturalmente, esse princípio ativo, é o soluto pela solução, isso me dá a bagatela de quanto? Esta informação vai me dar em gramas por mililitro. E em gramas por mililitro, eu vou ter quanto? Vai dar quanto? Isso aqui vai dar 2, 2 vezes mais, mas tem um zero embaixo. Então vai dar 0,2. Qual é a concentração do remédio? É 0,2 gramas por mililitro. Esta é a concentração da qual eu quero saber o volume para ter 3 gramas. Então, como estava falando, o nosso problema todo é determinar o volume da solução do remédio de enxaqueca, que será a quantidade de soluto prescrita pela concentração. Isso nos leva a qual substituição? O soluto prescrito, 3 gramas.
3 gramas de A, dividido pela concentração de 0,2 gramas de A por 1 mililitro de remédio. Tá certo? Tá beleza? Sim? Tá, não tá? Muito bem. A fração no denominador faz aquela necessária inversão. Então eu terei 3 gramas de A por 1 multiplicado por a fração invertida. 1 ml de remédio por 0,2 gramas de A. Beleza? O que nós temos que poder simplificar imediatamente? Posso simplificar imediatamente gramas do A. O princípio ativo A é eliminado e, como nós estamos procurando, estamos tendo de resposta o número de mililitros de solução. E isso vai me dar quanto? Vai me dar 3 em cima e 0,2 embaixo. Esta continha vai me dar quanto? 3 sobre 0,2 dá 1,5, né? Se fosse 3 sobre 2, daria 1,5. Mas como eu tenho 0,2, é maior ainda. Quanto que isso vai me dar? Vai me dar 15. Eu tenho quanto então? 15 ml de remédio. Mas tem uma correção. Qual é a pergunta? Qual o volume? Qual é a quantidade em cada dose? Esses 15 ml, de remédio, não é para tomar em 3 doses? Então, para cada, quanto em cada dose, se você tem essa quantidade de ml ao dia, não é? Essa quantidade de ml é em um dia. E em um dia existem 3 doses. A quantidade de remédio ao dia. Muito bem. O dia simplifica com o dia e você vai ter então, para fazer a festa, 15 dividido por 3 vai me dar quanto? 5 ml por dose. Esse tipo de cálculo é um cálculo que as mães têm toda a preocupação. Se tem que tomar 3 gramas por dia, quantos ml? Então tem que fazer a medida certinha para dar para a criança. Resposta final, quanto em cada dose? 5 ml. Uma questão do Piauí, Universidade Federal do Piauí. Um analgésico em gotas deve ser ministrado em quantidade de 3 miligramas por quilo de massa corporal, não podendo, entretanto, exceder 200 miligramas por dose. Sabendo que cada gota contém 5 miligramas do analgésico, quantas gotas deverão ser ministradas a um paciente de 70 quilos? Vamos ver se ficou claro. Nós temos na questão as seguintes informações fundamentais. Novamente, a pessoa de 70 quilos pode tomar tanto de remédio. Uma pessoa de menos peso, o seu limite é menor. E qual é o fator que limita a quantidade? 3 miligramas por quilo de massa corporal. Então, primeiramente, eu vou ver quanto que essa pessoa pode tomar do remédio. Com um detalhe importante, existe um limite, a quantidade vai ser de quanto? Existe um limite que pode atingir, no máximo, 200 miligramas. Não pode tomar 250 miligramas ao dia. Tá certo? Cada gota que será dada para o paciente tem 5 miligramas. A pergunta é, quantas gotas deve ser dado desse remédio? Bom, me parece, você vai concordar comigo, que eu tenho que saber qual é a quantidade que pode ser dada para esse paciente.
E não pode ultrapassar 200 miligramas. Então, o primeiro cálculo, se são 3 miligramas do remédio, vamos chamar de A, em 1 quilo de massa corporal, essa pessoa que tem 70 quilos de massa corporal pode tomar, dentro desse parâmetro, pode tomar 210 miligramas de A. 210 miligramas de A. Então, só que tem um detalhe, não pode se intoxicar. Mesmo que possa tomar 210, qual é o limite que está sendo determinado? 200. Então, o remédio terá um efeito mais apropriado para pessoas de menor massa corporal. Portanto, apesar da resposta ser 210, nós vamos utilizar como forma de trabalho 200 miligramas de A. Este é o limite. Esta pessoa atingiu o limite que pode tomar. Se esse é o limite, quantas gotas pode tomar? Cada gota possui 5 miligramas. Essa questão não é questão de solução, é uma questão de cálculo estequiométrico, porque nós temos um valor dado, e esse valor dado vai nos dar um valor desejado. A transformação da informação dada para a informação do valor desejado será multiplicada por fatores unitários. Quanto que eu tenho? Eu posso dar para esse paciente, eu tenho 200 miligramas do componente ativo do remédio lá e tal. Bom, se eu tenho 200 gramas, qual é o meu desejado? Eu quero saber X gotas. Pronto. Por isso que não se trata de concentração. Não é soluto sobre solução. Nós temos aí uma informação do A e eu quero passar para gotas, que não tem nada a ver com miligramas de A. Aparentemente não. Bom, então o que vamos fazer? Vamos multiplicar sucessivamente por fatores unitários. E a primeira coisa que tem que dançar aí, a primeira coisa é a quantidade de miligramas. Tá certo? E a quantidade de miligrama vai dançar de que jeito? Aqui nós temos a informação de que 5 miligramas corresponde a quanto? Corresponde a uma gota. Uma gota do tal remédio corresponde a 5 miligramas. Então, o nosso método é eliminar unidades indesejadas. Aí passei para quantas gotas? Quantas gotas no total? Quantas gotas? Será de quanto? Acabou? Já acabou, rapaz. Quantas gotas? A quantidade de gotas serão, 40, tá certo? 5 vezes 4, 20, 40 gotas. Cara, que moleza! Os aparentemente difíceis também são fáceis. Beleza, bobinho até. Bom para você. Assim tu ganha tempo no Enem. Ao seu dispor.